A paz do Senhor Jesus mais uma vez, irmão. Irmão, a esperteza, os falsos obreiros, vem Deus lá de trás. Muitos, irmão, como eu falo, eles nem procuram aceitar Jesus como um Salvador. Eles querem olhar para ver o que acontece dentro da congregação para tirar proveito da obra de Deus. Como Jesus falou lá no passado, que haveria muitos falsos profetas no meio dele, ia multiplicar, e haveria muito mais no meio de vós hoje, mas acautelai deles. Jesus manda nós ter cuidado, porque é chegado aos finais do tempo. Em Deus, irmão, dos finais dos tempos, que os homens de Deus vêm sendo perseguidos por falso obreiro, por falsos pastores, por falsos profetas, por falso doutorado. Porque, irmão, muitos querem abrir igreja hoje achando que vai dar lucro. Muitas pessoas falam que vai abrir igreja para se enriquecer, e você está perdido, porque Deus não deixa ninguém crescer no engano. Ele corta, como está escrito, o machado está posto à raiz da árvore, ele corta a sua raiz. Ele não deixa, porque já tem muitos falsos profetas, falsos obreiros no meio da igreja, estão se multiplicando para cumprir a palavra de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, ele não é enganado pelo falso profeta. Olha o que Pedro diz para Simão, irmão, claramente. Aquele que exercia a arte mágica, era um mágico lá do passado que fazia encanto, enganava o povo dizendo que era Deus. Aí Pedro falou para ele, que as coisas de Deus é diferente. E disse: me dai também a mim esse poder, para que aquele sobre a quem eu puser a mão recebe o Espírito Santo. Que ele via que Pedro, irmão, curava, espantava, expulsava os demônios em nome de Jesus, colocava a mão sobre a pessoa e ele era cheio do Espírito Santo de Deus, igual muitas igrejas faz hoje, cobrando para curar as pessoas, chamando as pessoas para ser curado. Você pode ver que o pastor, o dirigente é enfermo, então é mentira, porque senão ele era sendo curado. Deus cura, Jesus cura, mas não por dinheiro. Esse que chama para você ser curado, te cobra voto, te dá voto de papel, e voto não é feito de papel, o voto feito a Deus você faz um voto a Deus, falando por palavra, falando: Senhor, se tudo der certo na minha vida, eu farei isso, farei aquilo, se o Senhor fazer isso na minha vida. Isso é um voto que você fez a Deus, ninguém sabe, irmão. Aí quando Deus te dá aquela benção que cumpre o que você pediu a Deus, você cumpre o voto com Deus, porque também está escrito: é melhor não votar do que votar e não cumprir. E tem muitos que votam a Deus e não cumprem, aí pagam o preço depois. Então, irmão, ele vendo aquilo, igual muitos pastores abrem igreja para tirar lucro, para se enriquecer, igual muitos que tem aí, que não é mentira. Você pode ver que tem muitos que compram fazenda, compram avião, compram jatinho, compram tudo, irmão, com dinheiro do povo, com dinheiro de Deus, do povo de Deus, dinheiro sofrido. Ele quer viver uma vida farta nas custas dos irmãos. Tem muitas igrejas, irmão, tem muitos irmãos que não aceitam essa pregação não, porque ele gosta de ser escravizado. Ele serve ao homem. Então todo aquele que serve ao homem não aceita a palavra de Deus, que é a palavra que liberta. Deus manda exortar, pregar, para que tem muitos que sejam enganados hoje. Aí Pedro respondeu para ele: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois o cuidaste que os dons de Deus se alcança por dinheiro. Olha só, irmão, muitos aí hoje cobram dentro da igreja, te dá voto de papel, e não tem dentro da Bíblia esses votos, irmão. Esses votos aí não existem dentro da Bíblia, isso é anátema. Isso aí são doutrinas de demônios, são enganador, são doutorado do diabo, que se forma para enganar o povo de Deus. Olha só essa palavra que Pedro falou. É o que cumpre hoje na vida desses falsos pastores. Tu não tem parte, nem sorte, nem também nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Entendeu, irmão? Essas pessoas que fazem isso, o coração dele não é reto diante de Deus. A própria palavra de Deus está nos falando que ele não tem parte na palavra de Deus. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Então muitos pastores hoje não têm parte nem sorte na palavra de Deus, porque o coração dele não é achado reto diante de Deus. Ele não tem parte na palavra de Deus, irmão. Eu não sei por causa de que muitos irmãos ainda, irmão, anda no meio desse pastorado aí de falso que não tem parte na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Todas essas igrejas, irmão, que se enrica, que vive pedindo dinheiro toda hora. Fala um amém, pede dinheiro de novo. Prega uma palavra, prega dinheiro de novo. Canta um louvor, prega dinheiro de novo. São igrejas de mercenário, irmão. Deus não está nesse negócio. Igreja de comércio, igreja de negócio. Ele está falando claramente, tu não tem parte e nem sorte nesta palavra. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. O coração deles não é reto diante de Deus. Aonde está o seu coração, está seu tesouro. O coração dele está posto no dinheiro, não está posto em Deus. Porque se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, irmão, ele não pedia dinheiro. Ele pregava a sã doutrina. Você não vê mais a sã doutrina dentro da igreja. Muitas igrejas não sabem nem o que é doutrina, irmão. Muitos pastores não sabem nem o que é isso. Porque ele não vive. Eles não lê a Bíblia. Eles ensaiam para fazer um teatro. Hoje em dia a igreja é um teatro. Né? Não é o tempo de adoração, mas não. Eles ensaiam as pessoas para fazer aquele teatro, para enganar o público, que é as pessoas, para atrair para dentro da igreja, para tirar vantagem, te pedir dinheiro, tirar lucro, irmão. Você vê muitos aí de carrão e as ovelhas andando toda rasgada, estrapulentamente, toda esmulambada, descalço, irmão. E a palavra de Deus fala que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso não é apacentar, isso é destruir o rebanho. Tem muitos pastores, muito lobo destruindo o rebanho de Deus, pisando na água limpa, sujando, dando aquela água turva para as ovelhas beber. Dando lama para as ovelhas beber em lugar de água. Irmão, isso não é apacentar, isso é destruir o rebanho de Deus, como eu falei. Muitos vão prestar conta a Deus, eles são bode. São rebanho de bode, irmão. São curral de cabrito. Eles não têm parte nessa palavra, eles não têm parte nessa obra. Irmão, medita nessa palavra. Ele queria os dons de Deus, achava que os dons de Deus era vendido, os dons de Deus é de graça, irmão. Você tem que pagar um preço, você tem que achar merecedor dele. Deus não dá o dom dele de qualquer maneira para qualquer pessoa. Muitos aí que faz falso prodígio, falsa cura, isso é dom do diabo, irmão. Isso é do diabo, isso não é dom de Deus, não. Isso é enganador. O diabo que engana o povo em Deus da fundação do mundo, irmão. Ele não enganou Eva no jardim do Éden? Jogou contra Deus. Falou se Eva, que Deus não queria que Eva comesse daquele fruto proibido, porque se ela comesse, ia abrir os olhos dela, que ela ia ser mais do que Deus. Pois tanto, o diabo enganou, ela comeu o fruto. Foi mais do que Deus? Ninguém é mais do que Deus. Continuou pior, porque Deus tinha dado a pessoa para viver eternamente, mas por causa disso ele perdeu o direito de viver eternamente aqui nessa terra. O diabo é enganador. Por que ele engana? Porque ele perdeu o direito dele, que ele foi lançado lá de cima para baixo. Então ele não quer que nós herdamos aquilo que ele perdeu um dia. Porque a gente vai herdar se nós andar direito, obedecer a palavra de Deus. Como ele é desobediente, não obedeceu a palavra de Deus, ele não quer que você também obedeça. Porque ele não quer que você herda aquilo que ele perdeu. Morar com os Deus na glória, viver eternamente com o Senhor. Então ele luta, irmão, ele vem matar, roubar, destruir, ele é enganador. Por isso que tem levantado muitas igrejas satânicas na terra, usando o nome de Jesus, mas na verdade Jesus está longe deles. É igual uma pessoa que faz intriga do seu nome e você não está sabendo. Muitos usam o nome de Jesus, mas está longe de Jesus. O próprio Jesus confirma dentro da palavra dele. Quando aquela multidão estava seguindo ele, mestre, aquela multidão ali te segue. Ele falou, realmente, eles me honram com o seu lábio, falsamente, mas o coração dele está longe de mim. Muitas igrejas glorificam a Deus, dá glória a Deus, canta louvor, mas o coração dele está longe de Deus. Eles não têm parte nessa obra. Ele não é achado reto diante de Deus, irmão. Irmão, muitas igrejas hoje, o inimigo tem levantado a igreja para ser imitador de Cristo, para tirar você da presença de Deus, distorcer você para o outro lado, irmão.
Usa a palavra de Deus, lê mais a palavra de Deus, irmão. Quando um pastor lê a palavra, tu medita naquele versículo, pede ao Espírito Santo de Deus que te dá entendimento. O diabo, ele é ciumento, o diabo não vai deixar, vai lutar para você não herdar as bênçãos que ele perdeu. Herdar, e não vai deixar você herdar, irmão, a herança que ele foi tomada dele, porque ele não foi achado digno. Então, irmão, por isso que ele luta, por isso que ele tem levantado o pastor do diabo. Como tem pastor de Jesus, tem pastor do diabo. Como tem muitos pastores, discípulos de Jesus, também tem discípulo do diabo. Irmão, ele já se multiplicou no meio do povo de Deus para enganar. Mas aquele que anda na luz, irmão, conhece aquele que está em treva. Cuidado com esses falsos obreiros, com esses falsos pastores. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. É o que o próprio Jesus falou. Eis me honra falsamente com o teu lábio, mas o teu coração está longe de mim. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar e melhor em cada coração. Jesus te ama, irmão. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Procura andar na sã doutrina do Senhor, obedecer a palavra de Deus como está escrita, não como o homem fala. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.